Saudações rubro-negras flageniais. No vídeo de hoje a gente mergulha nos bastidores exclusivos do Flamengo. O Pedro voltou, marcou o gol da vitória do Fla-Flu e mandou um recado direto, dentro e fora de campo. A relação fria com Felipe Luiz, o desabafo sobre o dirigente que vazou prints e o impacto dessa novela no vestiário rubro-negro. Também falaremos da chegada iminente de Saul Níquez na polêmica do estádio do gasômetro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Vamos ao bloco 1, análise tática do clássico. O Fla-Flu teve pouca emoção até o segundo tempo. O Fluminense, com 3 zagueiros, travou os lados do Flamengo. O Alacian tentou, mas foi pouco efetivo. E a entrada do Pedro e Juninho deu novo gás ao time. O gol saiu em jogada aérea, caminho que o time de Felipe Luiz passou a explorar bem no fim da partida. Pessoal, olha o absurdo, né? O jogador mais perigoso do Flamengo no clássico foi um zagueiro, Léo Ortiz, com 2 cabeçadas perigosas, né? Sendo uma delas o lance do gol. Isso resume bem, pessoal, resume bem o que foi o jogo. Mais uma atuação horrorosa, sem criatividade, sem poder de finalização, enfrentando o velho problema crônico que a gente vive falando aqui no canal. O Flamengo simplesmente não consegue furar retranca e não chuta gol. 66% de posse de bola estéril e contra o Santos foi 74%. E o pior é que 99% dos adversários, do Flamengo, já vem com esse roteiro, jogam fechados, esperando uma bola vadia. O Fluminense, um dos grandes, grandes, entre aspas, se apequenou. Fez isso sem vergonha nenhuma. Linha de 5 na defesa, meio congestionado e claramente jogando para não perder. É vergonhoso sim, mas o mais preocupante é o Flamengo continuar sem resposta. Felipe Luiz precisa urgentemente encontrar soluções. Já estamos na metade da temporada e esse problema persiste desde o início. Não dá mais para aceitar tanta dificuldade contra times que sabem se defender. E é por isso que as críticas aumentam, porque a evolução que se espera simplesmente não veio nesse requisito, né? Vamos para o segundo bloco aqui, a rejeição e o silêncio, né? Pedro havia sido cortado por Felipe Luiz nas últimas 2 partidas. A alegação era clara, falta de intensidade nos treinos, mas o que ninguém esperava, era o vazamento de print de um dirigente expondo o atacante e colocando à venda por 15 milhões de euros. Isso atingiu o Pedro em cheio no clássico contra o Fluminense. A tensão pairava no ar, mas aos 26 do segundo tempo, o Maracanã reagiu com festa ao ver Pedro aquecendo. Gritos de "o Pedro vem aí e o bicho vai pegar" ecoaram pelo estádio. O atacante entrou em campo sem perceber, e sem receber instruções de Felipe Luiz, só um cumprimento frio. A comissão técnica repassou o que precisava ser feito para o jogador. Vou abrir aspas aqui, pessoal, para o Felipe Luiz na coletiva após o jogo contra o São Paulo, tá? Que é uma resposta para esse tipo de situação, onde toda essa polêmica começou. Aspas para o Felipe aqui. Não precisa me dar abraço, nem bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Compreendido? A intenção da cobrança, pessoal, foi justamente para que o profissionalismo prevaleça, sem espaço para sentimentalista. O objetivo é que o jogador entenda seu papel como profissional. Esse é o recado.
do que o Felipe falou. Aos 31 minutos, né, voltando ao jogo, cobrança de escanteio, o Pedro se movimenta com inteligência, aparece no segunda trave e empurra a bola para o gol. Gol de centroavante, né? Esse gol ninguém mais faz se não for o centroavante, porque precisa acreditar que essa bola vai pingar ali. E o centroavante faz isso. Na comemoração, tira a camisa e revela a mensagem: Jesus é o suficiente. Beija o escudo e aponta para os céus. Felipe Luís, no banco, comemorou efusivamente com a comissão, mas sequer trocou olhares com o atacante. Só em breve abraço protocolar no fim do jogo. Após o apito final, Pedro disse, né, que a semana foi turbulenta, que o print vazado mexeu com o seu emocional, reconheceu que caiu de rendimento nos treinos, mas cobrou respeito, né? Aspas novamente para o Pedro aqui: eu sempre dei minha vida pelo Flamengo. Espero que quem me feriu também reconheça o erro. Gente, eu até entendo, tá? Essa historinha, né? De, é emocional, ficou fraco e tal, mais aqui, mais ali, acolá. Mas vamos ser honestos, né? O Pedro não é mais um garoto que o mundo desaba por causa de um print, né? Ou que acha que todo mundo tá armando contra ele. Pô, o cara tem 28 anos e é pai de família, cara. Me ajuda aí, né? Vamos parar de ser paternalista com esses jogadores mimados, cara. Para mim, a solução é simples. A diretoria precisa chamar o Pedro para uma conversa, se isso já não aconteceu, uma conversa franca, resolver logo essa questão dos prints, sem fazer alarde desnecessário. Se ele não tem maturidade ou abertura para dialogar com a diretoria, que então o empresário dele entre em cena e resolva. Mas enquanto isso, ele precisa continuar treinando com seriedade, porque quem perde com essa postura birrenta não é só ele, são os companheiros, o treinador e o próprio Flamengo. E tem mais, aqui no canal a gente já tinha falado sobre isso. O Pedro se limitou a responder sobre os prints, mas não tocou em algo importante que o Felipe já havia citado antes da polêmica, que ele já vinha treinando mal antes dos prints. O Pedro já estava treinando mal. Ou seja, qual era o problema antes disso? Essa pergunta ninguém fez, nenhum jornalista fez para ele. E ele também não respondeu. Muito conveniente, né? Infelizmente, é mais uma prova de que o Pedro ainda não amadureceu. E essa falta de maturidade tem muito a ver com os, digamos, próprios dirigentes, né? Empresários, e essa imprensa paternalista, hipócrita, tá? Hipócrita, sim, que passa pano para jogador quando deveria cobrar mais atitude profissional, e isso realmente é lamentável. Vamos para o terceiro bloco aqui, cara. O bastidor, vestiário, elenco e reação interna, né? Durante o aquecimento, Pedro trocou ideias, né, com Jorginho, Matheus Gonçalves e outros jovens do elenco. Após o gol, foi cercado pelos companheiros, uma espécie de mensagem silenciosa de apoio e, no meu modo de ver, cobrança também, né? Tipo assim, se você treina, se você faz o que a gente faz, beleza aí, tá vendo? A gente está junto com você. Segundo o Mauro César Pereira, né, jogadores já vinham questionados nos bastidores a diferença de tratamento. E segundo o Rizek, do Sport TV, o Felipe conversou com o Pedro e o Arrascaeta, deixando claro que para jogarem juntos, eles precisavam cumprir funções defensivas específicas. No entanto, o Arrascaeta reclamou para o Felipe que o Pedro não estava cumprindo essas responsabilidades, o que pode ter influenciado a decisão de não escalá-los juntos em jogos importantes. Isso indica que questões táticas de compromisso defensivo
tem passado na escolha da dupla em campo, refletindo a importância, né, das estratégias defensivas para o desempenho coletivo do time, tá? Seguimos aqui para o quarto bloco, né? Saúl Ñíguez, né? Vem aí? Será? Não sei, vamos ver. Enquanto a crise interna chama a atenção fora das quatro linhas, o Flamengo, né? Ele se mexe no mercado, né? O meia espanhol Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid e Chelsea, acertou verbalmente com o rubro-negro após desistir e assinar com um nome complicado da Turquia aqui, né? Trabzonspor, um negócio assim da Turquia, tá? O jogador deve se reunir novamente com o Filipe Luís, seu ex-companheiro do Atlético de Madrid. A contratação está encaminhada e deve ser oficialmente oficializada nos próximos dias. Falar aqui dos números aqui do Saúl pelo Atlético de Madrid, foram 427 jogos, 28.786 minutos em campo, 48 gols, 26 assistências. Na última temporada na La Liga, né? Pelo Sevilha, ele fez 24 partidas, 1 gol, 6 assistências, 79,87% de aproveitamento em passes, 22 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 9 chutes a gol, 42 chutes totais, 86 recuperações de bola, 33 desarmes, 30 bolas afastadas, 8 cartolas, ó. É que a gente está pegando aqui o espanhol, né? 8 cartões amarelos, né? No caso. Pessoal, vamos ser sinceros, né? Trata-se de mais uma aposta, né? Os números mostram isso com clareza. Ele não é meio que um meia, né? Que se destaca pelos gols, que é o que o Flamengo precisa, né? Nesse momento. E mesmo os números de assistência são baixos. Se realmente for contratado, tomara que dê certo. A gente sempre está aqui torcendo para que jogadores contratados pelo Flamengo deem certo, né? Lógico, a gente não está aqui torcendo contra. Mas é uma aposta, tá? Se realmente for contratado, né? Tomara que dê certo. É uma aposta. E a pergunta temos espaço? Essa é a pergunta principal quando a gente escuta esse tipo de contratação. Será que temos, né, espaço, tá, para contratação dessa maneira? Uma contratação que é uma aposta? Eu não sei. Acho que precisamos de jogadores que resolvam. Estamos entrando em uma fase das competições que temos que ter jogadores que resolvam o problema agora. Mesmo porque os jogadores mais velhos estão sofrendo lesões musculares, né? A gente tem aí o Alexandro, agora nesse último jogo, o Danilo, né? O Pulgar, que teve uma fratura, e já não foi mais muscular, mas foi uma fratura. Então, quer dizer, a gente está perdendo jogadores importantes, né? Sem reposição à altura. Essa que é a verdade. E tanto que a gente está jogando improvisado na lateral esquerda com o lateral direito, uruguaio, né? E os novos não têm resolvido. E a base, né? O Filipe Luís, não sei por que não usa tanto, né? A gente vem falando também sobre isso aqui no canal, né? Bom, seguimos aqui, quinto bloco, e o projeto do estádio, né, meu pessoal? O prefeito Eduardo Paes voltou a garantir que a Prefeitura do Rio arcará com a retirada dos dutos, né, do terreno do gasômetro, mas a atual diretoria do Flamengo segue revisando o projeto. Membros da gestão anterior acusam o novo comandante de sabotar a construção por motivos políticos. Bastidores agitados também fora
de campo. Pessoal, eu sempre falei aqui no canal, tá? Que o BAP estava certo em analisar o projeto com calma, para não fazer bobagem, né? Mas agora, se essa filtragem, né, do projeto ainda não foi feita, só existem duas possibilidades. Ou os engenheiros e projetistas contratados pelo Flamengo são ruins, ou o próprio BAP não quer mesmo construir o estádio. E, sinceramente, eu começo a acreditar cada vez mais na segunda opção. Ele não quer construir o estádio. E o pior, tudo indica que essa é uma decisão política, sim, e não uma escolha pensando no melhor para o clube. Vamos acompanhar nos próximos capítulos aí para ver o que vai dar essa novela. Tomara que a decisão seja profissional e que não prejudique o Flamengo tanto para continuar com esse projeto do estádio, quanto para a não construção, no caso do estádio. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Pedro mostrou que pode ser útil, mesmo num ambiente de desconfiança. O gol foi a sua maneira de dizer: eu ainda estou aqui. Resta saber se a relação com Felipe Luiz pode ser reconstruída ou se estamos vendo os capítulos finais de uma convivência forçada. Enquanto isso, o Flamengo se reforça, tenta retomar o protagonismo e segue vivo na briga pelo título. E o Saul vai dar certo no Flamengo? A gente se vê no próximo vídeo com tudo sobre os bastidores do Mengão. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 minutos. UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!